Para esse nosso novo capítulo, a gente vai abordar sobre circuitos RLC. O que são circuitos RLC? Como o próprio nome diz, né? São circuitos resistivos, o R, L dos indutores, né? RL, e C de capacitores. Então a gente tem circuitos que tem capacitores e indutores no mesmo circuito, e a gente vai fazer a análise deles em corrente contínua. Perfeito? Aqui de fundo a gente tem uma foto tipo de uma fonte, se eu não me engano é uma fonte mesmo. E aí que a gente tem a maior, eletrolítico, e aqui a gente tem os indutores, né? Os pequenos trafozinhos aqui. Beleza? Vamos lá, tem uma pequena explicação aqui. Os circuitos RLC são aqueles circuitos que possuem resistores, indutores e capacitores. Nos capítulos anteriores estudamos os circuitos puramente resistivos, os circuitos resistivos capacitivos, que é os circuitos RC, e circuitos resistivos indutivos, os circuitos RL. Agora, iremos analisar circuitos contendo os resistores, capacitores e indutores associados no mesmo circuito, com entradas em corrente contínua. Ou seja, a alimentação deles é feita em corrente contínua. A figura 11.1 mostra um exemplo de circuito RLC. Tá? Sempre que a gente também tem um circuito RL, RLC, é comum a gente, circuito RC também, é comum a gente trabalhar com aquelas chaves, né? Que chaves são essas, professor? A chave de abrir porta? Não. Não é uma chave de abrir porta. Qual chave que a gente está falando? Essas chaves que quando elas comutam, elas alteram a configuração do circuito. Então, assim, é comum a gente fazer as análises aí, também trabalhando com chaves, né? A chave estava na posição A, mudou para a posição B. Ou a gente tinha uma chave na posição 1, mudou para a posição 2. E assim vai. É comum, é comum. Tá? Nos capítulos anteriores, vimos que o resistor é o elemento que limita a corrente de acordo com a lei de Ohm. Lembra lá, a tensão da fonte vai ter um valor fixo aqui para a gente, porque a gente está falando de corrente contínua. E de acordo com o resistor que a gente coloca no circuito, a gente consegue correntes diferentes, né? V igual a RI. Né? Se a gente muda a resistência, a gente vai mudar a corrente do nosso circuito. Aqui a gente faz uma revisão de dois conceitos muito importantes. Um conceito é o curto-circuito. Um trecho de curto-circuito é aquele em que a queda de tensão é zero, ou seja, não existe nenhuma resistência naquele ponto ali. Nesse caso aí, a queda de tensão é zero, a resistência vai ser zero e logo a corrente vai ser máxima, né? Já o circuito aberto, ele é um trecho do circuito lá onde não passa corrente, tá? Se não passa corrente, quer dizer que a resistência é infinita e a queda de tensão ali é máxima, tá? A gente vai fazer alguns exemplos aí e vai entrar melhor nessas questões. Anteriormente a gente não tinha falado, né, em específico da queda de tensão, dos circuitos abertos, né? A gente tinha falado só sobre curto-circuito, que era o que a gente tinha no material, e agora a gente tem também o circuito aberto, que a gente falou também, só que foi durante uma aula, né, que eu fiz um desenho, um esquema lá, não sei se vocês estão lembrados disso, mas a gente abordou também. Coloca a imagem. Ah, cara, eu tô falando aqui e não tô aparecendo. Aí. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tá difícil, hein, professor? Desculpa, aqui tava aberto uma outra janela aqui, que não era nem o chat nem o OBS Studio.
Mas eu acho que não precisa voltar a explicação, né? Puramente com o áudio ali dá para entender. O capacitor, quando a gente coloca ele no circuito de entrada com corrente contínua, o que acontece com ele? Inicialmente ele se comporta como um curto-circuito. A corrente sobre ele, ela atinge o valor máximo, né? Só que daí a corrente vai decaindo conforme o resistor ele vai se carregando, ele vai armazenando energia. E daí conforme ele vai armazenando, o que vai acontecendo com a tensão dele? A tensão do capacitor vai ficar igual à tensão da fonte, né? A tensão do ramo, que ele é paralelo. E o que vai acontecer com o capacitor, no caso? Ele vai se comportar no regime permanente como um circuito aberto. E o indutor, ele vai ter o comportamento oposto, né? Ele é sempre o dual, né? O indutor e o capacitor são duais, né? Um é o contrário do outro, né? O capacitor, ele vai se comportar como um circuito aberto, e o indutor ele vai se comportar no regime permanente como um curto-circuito. Né? Depois de um tempo ali, ó, e a gente fala 5 tal, mas a gente às vezes não conhece o tal do circuito, o tal da associação, a gente fala para um tempo tendendo ao infinito, ó. Um tempo muito grande, um tempo tendendo ao infinito. O indutor se comporta como um curto-circuito. A tabela 11.1 resume o comportamento do capacitor e indutor para entradas de circuito em corrente contínua. Aqui a gente tem, ó, o símbolo do capacitor. Inicialmente ele é um curto, e depois de um longo período de tempo, olha só, tá vendo que aqui tem os dois terminais dele, ó, as duas bolinhas? Bolinha aqui, bolinha aqui. Quando a gente for fazer a substituição dele pelo regime permanente, ó, a gente vai deixar as duas bolinhas só e vai remover o circuito do capacitor. E o indutor, o contrário, ó. O indutor, tá vendo aqui os dois terminais dele, bolinha e a bolinha. E depois aqui a gente faz um traço, uma linha reta, né, que indica um curto-circuito. Tranquilo até então? Para exercícios de análise de circuitos RLC em corrente contínua, também é comum a utilização de chaves, que ao comutarem de posição alteram a estrutura do circuito. Já foi falado anteriormente. A figura 11.2, aliás, mostra o circuito 11.2A mostra o circuito da figura 11 instantaneamente após a chave ser fechada, e a figura 11.2b mostra o circuito após um longo período desde que a chave foi fechada. Então a gente tem esse circuito aqui, ó. Tá? Quando a chave ela fechou aqui instantaneamente, o que o nosso circuito vai enxergar vai ser isso aqui, ó. O indutor ele vai se comportar como um circuito aberto inicialmente, e o nosso capacitor inicialmente ele vai se comportar como um curto-circuito. Só que depois que essa chave ficou ligada por um período de tempo consideravelmente grande, o que a gente tem? Que o nosso indutor se funciona como um curto-circuito e o capacitor como um circuito aberto. O que acontece com esses ramos aqui do circuito? Ó, o R5, o R4, o R2. Eles vão estar em aberto. O que isso significa? Que não vai ter corrente circulando por eles. Vamos fazer o exemplo? Ó, pegar aqui. Aí, a gente tem esse circuito, certo? Aqui ele está no regime permanente, ó. Depois que a chave foi, ó, tendendo ao infinito, ó.
um tempo muito grande. O que vai acontecer aqui, ó? Lembra lá que para ter uma queda de tensão, V igual a RI, certo? Para ter uma queda de tensão, a gente tem que fazer a corrente circular pelo circuito. E o que acontece? A corrente ela tem que entrar e ela tem que sair, correto? Para ter uma queda de tensão, a corrente ela tem que entrar e tem que sair. Ela vai entrar pelo lado positivo, sair pelo lado negativo, e aqui em cima a gente vai ter a nossa queda de tensão, beleza? Só que olha aqui, a partir do momento que isso aqui, ó, virou um circuito aberto, ó, certo? O que vai acontecer? Se a corrente entrar aqui, ela não tem por onde sair, tá? Ela vai sair daqui para o nada? Não tem como. Se ela saísse daqui para o nada, ia virar centelhamento, faíscas, né? Não tem como. Então, o que acontece? Isso aqui está em circuito aberto. No circuito aberto, a corrente vale zero, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Se a corrente ela entrar aqui, ela vai sair por aqui? Não tem como, ó. A corrente ela tem que entrar, ela tem que sair aqui da fonte, ó. E ela tem que vir entrar aqui na fonte. Se aqui está saindo 3 amperes, aqui na fonte tem que chegar 3 amperes, tá? Isso aqui é a lei de Kirchhoff para as correntes LKI, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Que aqui não vai ter circulação de corrente. A corrente aqui desses campos aqui vai ser zero. O que a gente pode entender esse circuito aqui, então? Desse circuito aqui, ó, o que a gente vai entender? Ó, isso aqui não existe. O que o nosso circuito vai enxergar vai ser só isso aqui. A corrente ela vai chegar aqui, ela vai percorrer esse caminho aqui, ó. Porque a corrente ela precisa de um caminho fechado. Beleza? A corrente ela precisa do famoso loop. Quem trabalha com automação talvez já tenha ouvido falar isso. Você faz tem lá a instrumentação, né? Que trabalha com instrumentação, com automação. Tem lá os sensores e a saída deles é em corrente. O que acontece? Tem que fechar a malha de loop dele para que ele tenha funcionamento efetivo. Beleza? Vamos voltar ali ao PDF. Como observado na figura 11.2, a análise de circuitos RLCs é importante em dois momentos distintos, tá? Instantaneamente ao fechamento da chave e após um longo período depois que a chave foi fechada. Quando os transientes dos indutores e capacitores se encerram e todos os componentes atingem um regime permanente, tá? Então são dois momentos. Inicialmente, logo que você fechou a chave, e depois de um longo período de tempo, quando todo o circuito já atingiu o regime permanente, esse é outro momento importante para a análise dos circuitos. Beleza? A gente tem esse primeiro exercício aqui, ó.
Vamos resolver? E aí, meus amigos, como que a gente faz esse circuito? Ó, respondo de acordo com o circuito abaixo. Desenhe um circuito equivalente instantaneamente ao fechamento da chave. E desenhe um circuito equivalente após um novo período e tal, e depois encontre a corrente. O que a gente tem, ó? Vamos observar essa outra parte do material aqui, ó. Pronto. Olha só, aqui a gente já tem a dica, ó. Né, ó, a nossa dica aqui, ó. Tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Onde a gente tem indutor, a gente vai cortar por um, ó, indutor. Inicialmente ele é um circuito aberto. E o capacitor, inicialmente, ele é um curto-circuito. Então, como é que vai ficar esse desenho nosso aqui? Ó, letra A. A fonte. Um circuitinho aberto aqui. Aberto aqui. E pode deixar o amperímetro mesmo. Outro circuitinho aberto. O que a gente vai ter aqui, ó? Os dois indutores viraram circuitos abertos. Que aqui é onde está esse aqui que vamos chamar de L1, L2 e C1. Ó, L1, L2 e aqui C1. Mas o que acontece? Olha só, logo de cara aqui a gente já tem um circuito aberto. Então o que vai acontecer? O equivalente dele aqui, ó, logo após a chave ser fechada, isso aqui, ó, um circuito aberto pura e simplesmente. Porque já que se por aqui não vai, a corrente não vai passar por aqui, certo? Então se ela não vai passar por aqui, ó, nada disso aqui, ó, seria corrente inicialmente. Ó. Beleza? Vamos fazer a letra B? Ficou alguma dúvida desse aí? Deixa eu ver o chat aqui. Desenhe um circuito equivalente após um longo período do fechamento da chave. Depois de um longo período, o que a gente vai ter? Ó? Depois de um longo período, os indutores eles vão virar
curtos-circuitos. E os capacitores vão virar circuitos abertos. O que a gente vai fazer? Redesenhar o nosso circuito fazendo as substituições. O que a gente vai ter? A fonte. Aqui a gente tem o primeiro indutor. O que o indutor vira? Um curto-circuito. Então vamos fazer aqui ele. Um curto. Não existe resistência ali naquele trecho. Tem um resistorzinho aqui. A gente aqui vai ter outro curto. Né? Do primeiro L1, aqui o L2. E aqui o que a gente vai ter? Um resistor e um circuito aberto aqui do C1. O que acontece? Não circula corrente por aqui, ó. Não vai ter corrente circulando aqui. Ó, nesse ramo aqui, ó. Porque ele vai estar em circuito aberto. O que a gente vai ter aqui então? Ó. Ó, 5K, 15K. E aqui está aberto, né? Não existe passaria de corrente. Esse é o nosso circuito. 20 volts. A função da fonte. Qual o valor da corrente medida pelo amperímetro após um longo período de tempo com a chave fechada? O que a gente tem que encontrar aqui? O que a gente vai encontrar aqui agora? O valor da corrente medida pelo amperímetro. A corrente que passa pelo amperímetro aqui é a corrente da fonte, né? Ó, a gente vai ter esse circuito aqui. Aqui a gente tem um de 5, aqui um de 15. O que vai acontecer? A corrente que vai passar por aqui, ó, a gente vai ter aqui a corrente da fonte, IF, e daí aqui ela vai se dividir em I1 e aqui em I2, tá? O que a gente vai ter aqui? IF é igual a I1 mais I2. Aqui a gente pode descobrir essa corrente de duas formas, né? A gente pode fazer V igual a RI. Tá? Qual que é a tensão que está submetido esse resistor aqui, ó? 20 volts. Qual que é a resistência dele? 5. E a corrente dele? I1. Tá? 20 dividido por 5. 5.000, tá? Vamos lá. 5 vezes 10 a terceira, vezes I1, que é 5.000, tá? Então, 20 dividido por 5 vezes 10 a menos 3
vai ser igual a nossa corrente I1. Que aqui no caso vai dar 20 sobre 5 dá 4 vezes 10 a menos 3, que é igual a I1, que é igual a 4 miliamperes. E aqui a gente pode calcular, ó, a gente pode calcular V igual a R. O que a gente está falando aqui agora? Atenção, 20, a resistência 15 vezes 10 terceira, vezes a corrente 2, que é o que a gente quer saber. 20 sobre 15 vezes 10 a 3 é igual a corrente I2, que vale 20 dividido por 15 vai valer 1,33 vezes 10 a menos 3 ampere, e 2 vale 1,33 miliampere. Esse aqui é um jeito, certo? Qual que é o outro jeito? A gente encontrar a resistência equivalente e depois fazer a corrente da fonte. Olha só, para a gente transformar esse circuito na resistência equivalente, a gente tem que fazer o paralelo do 5K com 15K. O que a gente vai ter? A resistência equivalente é igual a 5K paralelo com 15K, que é igual a 5 vezes 15 dividido por 5 mais 15. Que é 5 vezes 15 vai dar 75 sobre 20. 75 sobre 20, que vai dar igual a 3,75 vezes 10 a terceira. Tá? De onde saiu esse 10 a terceira aqui? Ó? Por causa do K. Tá? Aí o que a gente pode fazer? V igual a R. Qual que é a tensão? 20. Tá? A gente vai ter a resistência equivalente aqui, ó. 20 mais menos. E aqui vai valer 3,75. E o K? Tem que pôr o K aqui, ó. O K é justamente por isso, ó. K é igual a 10 elevado a 3. Vamos lá. V igual a R. A tensão, 20. A resistência, 3,75 vezes I. 20 dividido por 3,75 vai dar igual a 5, igual a I e F, né? E vai dar 5,33 mil A. Esparso. Faltou 10 elevado a vezes 75 vezes 10 elevado a 3 vezes I. Vezes 10 elevado a 3. Que aqui vai ser igual a 5,33 vezes 10 a menos 3 ampere. Aí, igual a... Eu fui pulando etapas aqui. E vai ser igual a 5,33 miliampere. Que é a mesma coisa aqui, ó. Se a gente fazer aqui, ó. IF é igual a I1 mais I2. A gente calculou I1, 4 miliampere, 1,33 miliampere, né? IF é igual a I1 mais I2, que é igual a 4 vezes 10 a menos 3, mais 1,33 vezes 10 a menos 3, que vai dar igual a 5,33 vezes 10 a menos 3, que é igual a 5,33 miliampere.
uma corrente na fonte. De uma forma ou de outra, a gente vai chegar no mesmo valor, tá? O que isso quer dizer? Que a corrente que passa ali pelo amperímetro, que vai ser lida pelo amperímetro, ela vai valer 5,33 mA. Beleza? Alguma dúvida aí desse exercício?